Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje vou estar falando sobre uma passagem que está aqui no 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Olha só. Interessante, né? Só esses dois versículos aí, né? Que o apóstolo Paulo ele fala que pregou o evangelho para a igreja, né, de Coríntios. E ele fala também, né? No qual vocês estão firmes. No qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Ou seja, por meio do evangelho de Jesus Cristo, todos nós somos salvos. De Jesus somos salvos, né? Mas tem um porém, né? É preciso se apegar ao evangelho, se apegar à palavra, viver o ensinamento que é nos ensinado aqui na palavra. Só que muitas pessoas têm vivido de forma crido em vão. Muitos querem ir à igreja, mas não querem seguir o que a palavra ensina. Querem viver de forma leviana. E o evangelho não é para ser vivido de forma leviana. Caso contrário, você não está vivendo o evangelho. O evangelho é sério, é algo sério de se viver. E muitas pessoas querem viver de forma leve. O evangelho não é para ser vivido de forma leve. Por quê? Porque o inimigo ele não te ataca leve, não. Quando ele vem para te atacar, ele vem para te atacar ferozmente, para te derrubar, para te destruir, para matar. O inimigo ele não vem só para ele vem para matar, roubar e destruir. Sabe o que é isso? Ele vem para matar, roubar e destruir. Isso não é leve, isso não é tratar a pessoa com leveza, não é. E as pessoas querem viver o evangelho de forma leviana. Nossa, sabe de nada, porque a palavra de Deus fala que nós não devemos dar brechas. E quando você vive o evangelho de forma leviana, você está abrindo brecha para que o inimigo venha fazer um arraso, para que ele venha matar, roubar e destruir. Então, busque viver o evangelho de forma que ele ensina a nós a vivermos, que é renunciando à carne e vivendo pelo Espírito, né? Vivendo pelo Espírito. Porque o inimigo ele não dá brecha, ele não dá espaço, ele não dá espaço para você, ele tenta te destruir de todo jeito. Ele tenta você com aquilo que você é propício a cair, sempre. E muitas das vezes você é tentado talvez com pornografia, com drogas, com sexo fora do casamento, né? Sexo fora do casamento. Isso tudo são brechas para tentar te destruir, para tentar acabar com a sua vida. Você talvez não tenha ataques espirituais porque você está vivendo exatamente da forma que o inimigo quer. Você está jogando no campo dele. Então ele não vai te atacar espiritualmente. Mas quando você toma uma decisão de seguir a Cristo, buscar viver o evangelho de forma que ele nos ensina a viver, que é obedecendo a palavra, aí você vai sofrer ataque. Aí você vai ver o que é você está debaixo de ataque. O inimigo, quando ele vem, se você resistir, a palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando você está sofrendo ataque, você tem que resistir. Você não pode deixar. Você tem que orar, jejuar, buscar a Deus, pedir a Deus para te proteger, porque quando você está debaixo de ataque, você não consegue às vezes nem orar. Mas você tem que declarar algumas palavras. Falando: Senhor, que a bênção de Salmo tal, Salmo 91, ou Salmo 23, ou Salmo 121 esteja sobre a minha vida. Declare palavras, porque muitas das vezes você não consegue nem orar. Uma vez, houve uma época que eu estava debaixo de ataques espirituais. E
eu não conseguia nem orar, de tão forte que foi. E a única coisa que eu consegui falar, declarar, foi que a bênção do Salmo 91 e a proteção esteja sobre a minha vida. Essas foram as palavras que saíram da minha boca, porque eu não consegui orar a Deus falando: Senhor, me ajuda, me abençoa, me proteja, me guarda. Eu não consegui falar isso, por tão forte que foi. A única coisa que eu consegui falar é que a bênção do Salmo 91 esteja sobre a minha vida, porque foi tão forte o ataque que vocês não têm noção. Parecia que eu ia morrer, parecia que o inimigo veio com tudo para acabar com a minha vida. Numa noite que eu estava dormindo e parecia que estava me faltando ar. Eu senti que era um ataque, né? Porque você sabe muito bem o que é quando as coisas são normais, né? Uma doença normal que a pessoa talvez tenha, e quando é algo espiritual muito forte. E eu senti isso. Então, irmãos, o inimigo ele não brinca de roubar, matar e destruir, não. Ele vem com força total, ele vai com força total para tentar destruir a pessoa. Então busque viver o evangelho de forma que tem que ser, obedecendo a palavra e aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Porque não adianta a pessoa viver com um pé na igreja e com dois no mundo. Um pé na igreja e dois no mundo. Não dá. Não dá. Se você está fazendo isso, saiba que você está jogando no campo dele. Sabe que você está do lado que ele quer que você esteja, que é com um pé na igreja e dois no mundo. Quando você está com os dois pés no mundo, isso significa que você está exatamente onde ele quer que você esteja. Brincando com a sua vida, brincando com a sua salvação. Houve uma palavra houve alguém que, eu não sei quem agora, fala que havia um muro, né? E de um lado Deus chamava a pessoa, e do outro o inimigo ficava quieto, calado. E do lado que chamava a pessoa era Deus chamando, né, para ela vir, para ela sair do muro de vez e ir para o lado que era correto, né, do lado certo, que é o lado de Deus. E aí perguntaram por que o inimigo não falava nada, por que ele não chamava, porque ele falava que o muro é dele. Ou seja, quando você está em cima do muro, você está exatamente no campo que ele quer que você esteja. É exatamente isso que ele quer. Ele quer, e por isso que nada acontece com quem está em cima do muro. Nenhum ataque espiritual, nem nada, porque ele não quer que você se assuste para você ir para o lado certo. Ele quer você caladinho, quietinho, onde ele quer que você esteja. E quando você está no lugar que ele quer que você esteja, não acontece ataque espiritual, não acontece nada. Você fica neutro. E você acha que está do lado certo, mas não está. Você está do lado errado. Então busque viver o evangelho de forma que deve viver. Não de forma leviana, mas de uma forma de obediência, que agrada a Deus. Eu sei que todos nós somos falhos, somos pecadores. Eu não estou aqui criticando a vida de ninguém, cada qual escolhe o que quer para a vida dele. Mas tem pessoas que já passou por um processo doloroso e sabe muito bem o que está falando. Quando eu falo aqui, eu falo daquilo que eu vivi, né? Daquilo que eu já vivi. E se não fosse Jesus na minha vida, talvez eu não estaria aqui falando de Deus, dando conselho para as pessoas saírem do mundo, de cima do muro e tomar um posicionamento verdadeiro e genuíno, verdadeiro, né? Que é seguir a Cristo de forma verdadeira, de forma que agrada a Deus. Aqui o apóstolo fala, né? O apóstolo Paulo fala, né? Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, nós temos que buscar a Deus com decência e ordem também, né? Decência e ordem também. E agora vem aqui, ó. Caso contrário, vocês têm crido em vão. A pessoa pode até crer em Jesus, pode até crer em Deus, mas se não tiver posicionado em Jesus, na palavra de Deus, ela está crendo em vão. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Busque a Jesus enquanto se pode encontrar. Eis que bato a porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo.
Essas são palavras do Mestre Jesus. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Então busque a Deus. Leia a palavra para você entender. Peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, para que você compreenda de uma vez por toda que não se deve viver o Evangelho de forma leviana. Ou você é uma pessoa que segue a Deus verdadeiramente, ou você está do lado que o inimigo quer que você esteja, que é exatamente no campo onde ele joga. Onde ele joga sujo, onde ele faz com que pessoas caem em tentação. O campo dele é isso, é fazer você cair em tentação, é fazer você usar drogas, é fazer você fazer sexo ilícito fora do casamento, né? É fazer você trair sua esposa, seu marido, é fazer você fazer você fazer um monte de coisa que desagrada a Deus, para que um dia Ele possa jogar na sua cara, caso você venha para Deus de fato, verdadeiramente. Assim aconteceu comigo e acontece com muitos cristãos que viveu um dia no mundo. Há um momento que você toma uma decisão de seguir a Deus, né? Nesse momento o inimigo vai usar tudo aquilo que você fez de errado no passado para apresentar para você, jogando sujo contra você, para que você crê, para que você tentando fazer você desanimar. Mas você não deve desanimar. Permaneça firme na palavra, permaneça firme naquilo que Deus tem para nós, né? Que é a vida eterna. Busque a Deus, busque a Jesus, busque crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque a palavra de Deus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas são palavras do Mestre Jesus. Então, busque Jesus. Jesus é a luz que brilhou nas trevas, né? Jesus é a luz do mundo. Então, busque a Ele enquanto se pode encontrar. Não perca tempo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe a minha vida e abençoe a vida de vocês também.